Ainda me lembro do cheiro a rosmaninho no ar, daquele sol de fim de tarde a beijar as oliveiras centenárias da quinta dos meus avós, lá em Trás-os-Montes. Chamavam-me Diogo. Tinha 20 e poucos anos e uma vida que, para a maioria, seria a imagem da mediocridade. Trabalhava numa loja de conveniência em Lisboa. Ganhava o suficiente para pagar o meu quarto e pouco mais. Os meus pais, bem, eles sempre foram ambiciosos. Para eles, o dinheiro era a única medida de sucesso. E eu, aparentemente, não estava a atingir essa medida. Quando a notícia da morte dos meus avós chegou, não senti a dor avassaladora que se esperaria. Havia um vazio, sim, mas também uma estranha sensação de alívio. Os meus avós eram o último elo com uma vida simples, com valores que os meus pais tinham há muito descartado. Eles eram a minha fortaleza, o meu porto seguro, o único lugar onde me sentia verdadeiramente aceite. Mas essa aceitação vinha com um preço que eu só viria a descobrir mais tarde. O choque veio na leitura do testamento. O notário, um homem de semblante sério e voz monótona, leu em voz alta: "Deixo a totalidade dos meus bens, incluindo a propriedade e todas as contas bancárias, ao meu neto, Diogo Almeida. O valor, 26 milhões de euros." 26 milhões! Senti o ar a faltar-me nos pulmões. O meu mundo, que até então era cinzento e previsível, explodiu numa paleta de cores inimagináveis. Os meus pais estavam lá, claro. A reação deles não foi de alegria por mim, mas de um choque gélido, seguido de uma fúria contida. Aquele dinheiro, na mente deles, era o deles. Sempre o foi. Eles tinham um plano para aquela fortuna, um plano que eu, ingênuo, desconhecia. Acreditavam que, por serem os filhos diretos, a herança lhes pertencia por direito, independentemente do que o testamento dissesse. E foi aí que o pesadelo começou. Mal o notário fechou a pasta, a máscara caiu. "Diogo, sabes que este dinheiro é para o futuro da família, não sabes? É para os teus pais. Nós vamos gerir isto, obviamente." A voz da minha mãe, outrora melódica, soava agora como um aviso. O meu pai, sempre mais contido, apenas me olhava com uma intensidade que nunca lhe vira. Era uma mistura de posse e ameaça velada. Recusei. Simplesmente recusei. Disse-lhes que os meus avós me tinham deixado aquele dinheiro e que eu o usaria para construir a minha própria vida, para honrar a memória deles, não para alimentar a ambição desmedida de quem nunca me valorizou. Foi então que a verdadeira face deles se revelou. A fúria explodiu. Gritos, acusações, chantagem emocional. "Como te atreves a desonrar a tua família? És um ingrato. Vais ver do que somos capazes." A partir daquele dia, a minha vida transformou-se num campo de batalha. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre o controlo, a traição e a necessidade de me reerguer das cinzas de uma família que me queria esmagar. O que se seguiu foram meses de perseguição implacável, de manobras jurídicas sujas, de ameaças veladas e abertas. Eles estavam dispostos a tudo para me roubar o que era meu por direito. Mas eles não sabiam que a dor e a raiva que me infligiram tinham acendido em mim uma chama de ressentimento que se transformou em obsessão. Uma obsessão por justiça. E eu estava pronto para lhes mostrar que, por vezes, os mortos falam mais alto do que os vivos. E que o preço da ganância podia ser muito, muito alto. Preparem-se, porque esta é a história de como um neto ingênuo se transformou num adversário implacável e de como a fortuna dos meus avós se tornou a arma mais poderosa na minha vingança. Chamo-me Miguel e Sigadoshi Chapamashi. Algo que aprendi na vida é que o dinheiro, por mais que prometa liberdade, pode ser a maior das prisões. A minha história começou como a de tantos outros jovens em Portugal, a sonhar com um futuro sem as amarras financeiras que via sufocar a minha família. Cresci numa pequena vila perto de Sintra,
onde o cheiro a pinho e a maresia se misturava com o eco das conversas sobre as dificuldades do dia a dia. Os meus avós, figuras centrais na minha vida, eram a minha âncora, a minha bússola moral num mundo que parecia girar cada vez mais depressa. Eles não eram ricos em bens materiais, mas possuíam uma riqueza de espírito e de valores que me moldou. Lembro-me das tardes passadas na casa deles, com a lareira acesa no inverno e o cheiro a café acabado de fazer, enquanto me contavam histórias da sua juventude, dos sacrifícios que fizeram para construir o pouco que tinham. Os meus pais, por outro lado, eram de uma geração diferente, mais focados na ascensão social, na busca incessante por um estatuto que nunca pareciam alcançar. Sempre senti uma distância, uma frieza na relação com eles, como se eu fosse mais um projeto a ser gerido do que um filho a ser amado incondicionalmente. Quando os meus avós faleceram, num curto espaço de tempo, o mundo pareceu parar. A dor da perda era avassaladora, um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher. Mal tive tempo de processar o luto, e a realidade bateu à porta com uma força brutal. O advogado da família, o Dr. Almeida, um homem de semblante sério e óculos na ponta do nariz, convocou-me para uma reunião. Eu esperava as formalidades habituais, talvez uma pequena herança simbólica, algo que os meus avós tivessem guardado com carinho. Nunca em 1000 anos imaginei o que estava prestes a ouvir. Sentado na sua cadeira de couro, com os documentos espalhados pela mesa de mogno, o Dr. Almeida limpou a garganta. Miguel, os seus avós deixaram-lhe uma herança considerável. A minha mente divagava, pensando em talvez uns milhares de euros, o suficiente para um carro ou uma entrada para uma casa. Ele continuou, a voz grave e pausada. Eles investiram ao longo de décadas de forma muito astuta. Conseguiam ver oportunidades onde ninguém mais via. O meu coração começou a acelerar. O valor total da sua herança, Miguel, é de 26 milhões de euros. 26 milhões de euros! Aquelas palavras ecoaram na sala, depois na minha cabeça e pareciam dançar à minha volta. Era um número abstrato e real. 26 milhões! Era uma fortuna que mudaria não só a minha vida, mas a de gerações. O Dr. Almeida explicou que os meus avós tinham feito investimentos em propriedades no Algarve nos anos 80, quando os preços eram uma fração do que são hoje, e em algumas startups tecnológicas promissoras. Eles tinham mantido tudo em segredo, uma forma de garantir o meu futuro sem que a ambição alheia pudesse interferir. Saí do escritório do Dr. Almeida num estado de choque. A luz do sol de Lisboa parecia mais brilhante, os sons da cidade mais nítidos. Tudo parecia diferente. Eu, Miguel, o jovem que sempre lutara para pagar as suas contas, era agora o herdeiro de uma fortuna colossal. A primeira coisa que senti não foi alegria, mas um peso. Um peso esmagador de responsabilidade e um medo latente do que aquela riqueza traria. Os meus pais não sabiam de nada, e eu hesitei em contar-lhes. Conhecia-os bem demais. Sabia que o dinheiro tinha um poder corruptor, e a nossa relação, já frágil, poderia não resistir. Decidi manter o segredo, pelo menos por enquanto. Precisava de tempo para processar, para entender o que faria com tanto o dinheiro. Os meus avós, no seu testamento, tinham sido muito claros. O dinheiro era meu, e só meu, para que eu pudesse construir a minha vida sem pressões externas. Essa cláusula, que na altura me pareceu uma simples formalidade legal, viria a ser o fulcro de um conflito que viria a consumir-me. A herança dos meus avós não me trouxe a paz que eu esperava. Em vez disso, abriu uma caixa de Pandora, libertando a ganância e a inveja daqueles que eu menos esperava. A minha vida, Miguel, nunca mais seria a mesma. O palco estava montado para o drama que se seguiria. A notícia da herança, Miguel, não demorou a chegar aos ouvidos dos meus pais. Não sei como, mas a informação espalhou-se como um rastilho de pólvora na nossa pequena comunidade. De repente,
o telefone começou a tocar incessantemente. Mensagens de texto chegavam a toda a hora. Pessoas que mal me cumprimentavam na rua agora demonstravam uma preocupação repentina com o meu bem-estar. Um interesse que cheirava a interesse. A hipocrisia era quase palpável. Os meus pais, contudo, foram os primeiros a agir. A primeira chamada deles foi surpreendentemente cordial, quase melosa. Miguel, meu filho, como estás? Soubemos da triste notícia dos teus avós e da herança. Os teus avós sempre foram tão generosos. A voz da minha mãe, geralmente distante, agora tinha um tom de falsa doçura que me causava arrepios. Eu sabia que a calma era apenas a superfície de um oceano de expectativas. A conversa rapidamente descambou para o que realmente queriam. Começaram por sugestões. Sugeriram que eu deveria investir em algo sólido, como um apartamento em Lisboa, um que eles ajudariam a escolher, claro. Depois, a conversa evoluiu para a necessidade de ajudar a família, dado que eles, coitados, sempre tiveram tantos encargos. A cada frase, o tom tornava-se mais exigente, menos sugestivo. A máscara da preocupação caía, revelando a ganância que eu já suspeitava existir. Lembro-me de uma noite em particular. Estávamos à mesa, num jantar que parecia uma emboscada. O meu pai, com aquele ar de superioridade que sempre me irritou, começou a discorrer sobre os sacrifícios que fizeram por mim. Miguel, tu não compreendes o peso de criar um filho. As despesas, as renúncias, tudo para te dar o melhor. A minha mãe assentia vigorosamente, adicionando: e agora que tens esta oportunidade, seria justo que reconhecesses o nosso esforço. A palavra justo ressoava na minha cabeça como uma afronta. Justo! Eles que sempre me trataram com frieza, que viam os meus avós como meros provedores, agora falavam em justiça? A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Uma sensação quente e desconfortável. Tentei manter a calma, respirar fundo, mas a indignação era um incêndio. Expliquei-lhes, com a voz o mais firme que consegui, que a herança era para a minha segurança futura, para os meus sonhos, não para resgatar as suas dívidas ou financiar os seus caprichos. A reação foi imediata e violenta. A face do meu pai avermelhou-se, os olhos da minha mãe arregalaram-se em choque e fúria. Como ousas, Miguel? Gritou meu pai batendo na mesa. Depois de tudo o que fizemos por ti, és um ingrato. Os teus avós estariam envergonhados. A acusação de ingratidão vinda deles doeu mais do que qualquer bofetada. Os meus avós, que me amaram incondicionalmente, jamais me teriam forçado a tal. Eles teriam compreendido. A discussão escalou rapidamente para uma guerra de palavras. Acusações voavam pela sala. A minha mãe começou a chorar, lágrimas de crocodilo, dizendo que eu estava a destruir a família. Eu via através da manipulação, mas a dor de ser tratado daquela forma por quem deveria amar-me era excruciante. A pressão tornou-se insuportável. Tentavam isolar-me, ligavam-me várias vezes ao dia. Apareciam em minha casa sem aviso. Os conselhos transformaram-se em exigências, depois em ameaças veladas. Diziam que eu me ia arrepender, que a família me daria as costas. A minha vida, Miguel, transformou-se num campo de batalha. Eu sentia-me encurralado, sem saída, mas uma nova determinação começou a crescer dentro de mim. A herança, que deveria ser a minha liberdade, tornou-se o palco de uma luta por algo muito maior. O meu direito de escolha, a minha dignidade. E eu não ia ceder. Aquele dinheiro não era apenas riqueza, era o símbolo da minha independência, da minha capacidade de dizer não. E dizer não a eles, Miguel, era a primeira e mais difícil batalha que eu teria de travar. A recusa, Miguel, não foi recebida com a aceitação que eu ingenuamente esperava. Mal as palavras saíram da minha boca,
Um silêncio denso e carregado preencheu a sala de estar, pesado como chumbo. O rosto do meu pai, geralmente impassível, contorceu-se numa expressão que nunca antes vira, uma mistura de incredulidade e fúria contida. A minha mãe, que até então observava a cena com uma calma calculada, deixou cair a chávena de café na mesa de centro. O som estridente do porcelana a estilhaçar-se ecoando no ambiente já tenso. Miguel, o que estás a dizer? A voz do meu pai, embora baixa, carregava um tom de ameaça velada. Estás a brincar, não estás? Este dinheiro é nosso por direito. Os teus avós sempre disseram que seria para a família, para o nosso futuro. Senti o sangue a ferver nas minhas veias. A hipocrisia das suas palavras era insuportável. Eles, que nunca haviam demonstrado o mínimo interesse pelos meus avós em vida, que os consideravam uns velhos antiquados e sem ambição, agora reivindicavam a sua herança como se fosse um legado natural. O meu peito apertou, uma dor aguda misturada com uma raiva fria. Os meus avós deixaram este dinheiro para mim, respondi, a voz mais firme do que esperava, surpreendendo-me a mim mesmo. Não para a família, não para o nosso futuro, para mim. E eu decido o que fazer com ele. A minha mãe, recuperada do choque inicial, levantou-se, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que beirava o ódio. Miguel, não sejas ridículo. Tu não tens experiência, não sabes gerir uma quantia destas. Vais estragar tudo. Nós, como teus pais, temos a responsabilidade de te proteger, de garantir que tomas as decisões certas. Aquela frase, proteger-te, soou como uma piada cruel. Onde estava essa proteção quando eu era criança e eles estavam sempre ausentes, obcecados com o seu próprio estatuto social? Onde estava essa responsabilidade quando eu precisava de apoio emocional e eles só ofereciam críticas e expectativas irrealistas? A máscara de preocupação desmoronou-se, revelando a verdadeira motivação por trás das suas palavras. Ganância pura e simples. Proteger-me? Ri. Uma risada amarga que ecoou na sala. Vocês nunca se preocuparam em me proteger de nada, a não ser da vossa própria vergonha social. Este dinheiro é a única coisa que me permite ser livre das vossas expectativas e do vosso controlo. E eu não vou entregar a minha liberdade. A discussão escalou rapidamente. Palavras afiadas foram trocadas. Acusações antigas ressurgiram. E a fachada de uma família unida desfez-se por completo. Eles tentaram de tudo. Chantagem emocional, ameaças veladas, apelos à minha suposta ingratidão. O meu pai chegou a dizer que, se eu não cedesse, eles me deserdariam, como se tivessem algo de valor para deserdar. A minha mãe, por sua vez, começou a chorar, manipulando a situação para me fazer sentir culpado. Mas eu não cedi. Cada tentativa de me dobrar só fortalecia a minha resolução. Naquela noite, fui para a cama com o coração aos pulos, exausto, mas com uma sensação estranha de alívio. A batalha tinha sido brutal, mas eu tinha aguentado firme. A minha recusa marcou um ponto de viragem, não só na minha relação com os meus pais, mas na minha própria vida. Eu sabia que as consequências seriam severas, que a guerra estava apenas a começar. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava a lutar por mim, por aquilo que os meus avós realmente me deixaram. A capacidade de ser dono do meu próprio destino. No dia seguinte, a casa estava mergulhada num silêncio pesado, diferente do habitual. Era um silêncio de ressentimento, de planos ocultos. Eles não falavam comigo, agiam como se eu fosse invisível, ou pior, um inimigo. No entanto, o silêncio deles era mais eloquente do que qualquer grito. Eu sabia que a sua retirada não significava desistência, mas sim uma mudança de tática. A calmaria antes da tempestade. E eu estava pronto para ela. Afinal, a herança dos meus avós não era apenas dinheiro. Era a minha primeira grande prova de fogo.
o campo de batalha onde eu finalmente lutaria pela minha própria identidade, pelo direito de ser Miguel, e não apenas o filho que eles queriam que eu fosse. Eu sabia que a minha retirada do confronto inicial não era um sinal de fraqueza, mas sim uma estratégia. Era a calmaria antes da tempestade. E eu, Miguel, estava pronto para ela. A herança dos meus avós não era apenas dinheiro. Era a minha primeira grande prova de fogo. O campo de batalha onde eu finalmente lutaria pela minha própria identidade, pelo direito de ser Miguel, e não apenas o filho que eles queriam que eu fosse. A obsessão deles pelo meu dinheiro só acendeu ainda mais a minha determinação. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de aluto silencioso e uma febre de atividade. Enquanto a casa dos meus avós parecia ecoar o vazio da sua ausência, eu mergulhava nos detalhes da herança, na burocracia que me parecia tão distante da simplicidade que eles representavam. As chamadas dos meus pais tornaram-se mais insistentes, as mensagens de texto mais agressivas, mas eu mantinha-me firme. A cada tentativa de contato deles, eu sentia a muralha da minha resolução a ficar mais alta, mais impenetrável. As suas palavras, antes capazes de me abalar, agora pareciam apenas um zumbido distante. Foi durante uma dessas chamadas, enquanto eu arrumava os pertences dos meus avós, que a verdade começou a desvendar-se, peça por peça. Encontrei uma caixa antiga no sótão, escondida debaixo de cobertores empoeirados. Dentro, não havia joias ou objetos de valor, mas sim uma coleção de cartas e diários, escritos à mão pelos meus avós. A caligrafia da minha avó, tão familiar, preencheu as páginas com uma história que eu nunca soubera. Eram registros detalhados de investimentos discretos, de terras compradas e vendidas com uma visão que eu nunca lhes atribuíra. A herança não era fruto de sorte ou de um golpe de gênio súbito, mas sim de décadas de trabalho árduo e de uma inteligência financeira que eles mantiveram em segredo. A cada página que lia, a minha admiração por eles crescia, mas também a minha raiva pelos meus pais. Eles não sabiam nada disto. A sua ganância baseava-se numa ilusão, numa fantasia de dinheiro fácil. Os meus avós tinham construído aquele império silenciosamente, sem alarde, sem a necessidade de provar nada a ninguém. E nas últimas páginas do diário da minha avó, encontrei o que parecia ser uma carta para mim. As palavras eram claras, diretas, cheias de uma sabedoria que só agora eu conseguia compreender. Miguel, esta riqueza não é para te dar uma vida fácil, mas para te dar escolhas. Para que nunca sejas obrigado a curvar-te perante ninguém, nem mesmo perante aqueles que te deveriam amar incondicionalmente. Usa-a com sabedoria e lembra-te sempre que a verdadeira riqueza está na tua integridade. Aquela carta foi o catalisador. As palavras da minha avó ressoaram na minha alma, transformando a minha raiva num propósito frio e calculado. Não era apenas sobre manter o dinheiro. Era sobre honrar a memória deles e os princípios que me tinham ensinado. Era sobre mostrar aos meus pais que o valor de uma pessoa não se mede em euros. Decidi que era hora de enfrentar a situação de frente. Não mais fugir, não mais adiar. Agendei uma reunião com o Dr. Almeida, pedindo que os meus pais também estivessem presentes. A voz do meu pai ao telefone, quando eu fiz o convite, era uma mistura de surpresa e uma ponta de esperança contida. Ele pensava que eu tinha cedido, que a pressão tinha funcionado. Mas ele não podia estar mais enganado. Eu tinha um plano, e este plano não envolvia rendição. Eu ia usar a verdade, as próprias palavras dos meus avós, como a minha arma mais poderosa. A justiça estava prestes a ser servida, e eu, Miguel, seria o seu executor. A tempestade estava a chegar, e o seu epicentro seria a sala de um advogado, com a presença de todos os envolvidos. O dia da reunião chegou como uma sentença. A sala do Dr. Almeida parecia mais sombria do que o habitual, o ar pesado com a tensão que emanava dos meus pais.
Eles estavam sentados à mesa de mogno, a postura rígida, os olhos fixos em mim, com uma mistura de desprezo e expectativa. A minha mãe, com seu habitual ar de superioridade, mal me olhava, como se a minha presença fosse uma afronta. O meu pai, sempre o mais explosivo, tamborilava os dedos na mesa, impaciente. O doutor Almeida, alheio ao drama familiar que se desenrolava à sua frente, iniciou a reunião com a sua voz calma e profissional. Explicou os termos da herança, os valores, as condições. Os meus pais mal o ouviam, a ânsia de deitar as mãos ao dinheiro era palpável. Foi então que o Dr. Almeida chegou à parte crucial, a cláusula que mudaria tudo. Ele limpou a garganta, ajustou os óculos e começou a ler, a sua voz preenchendo o silêncio pesado da sala. Os meus netos, Miguel, são a minha maior alegria e a minha maior esperança. A eles confio o fruto de uma vida de trabalho e sacrifícios, com a condição de que usem este legado para construir um futuro digno, pautado pela honestidade e pela compaixão. Que este dinheiro seja uma ferramenta para o bem, e não uma fonte de discórdia. A voz do advogado continuou, detalhando as condições que os meus avós tinham imposto. O dinheiro seria gerido por um fundo fiduciário até que eu completasse 30 anos, com levantamentos anuais limitados e supervisionados. Além disso, uma parte significativa da herança seria destinada a causas sociais que os meus avós apoiavam, com a minha participação ativa na gestão dessas doações. A cada palavra, a expressão dos meus pais mudava. O desdém inicial deu lugar à incredulidade, depois à fúria. A minha mãe, incapaz de conter-se, interrompeu o Dr. Almeida com uma rispidez que me fez encolher. Isso é um absurdo! Como assim um fundo fiduciário? O dinheiro é nosso por direito. Somos os pais dele. O Dr. Almeida, imperturbável, explicou que a vontade dos testadores era soberana e que os meus avós tinham sido muito claros nas suas intenções. O olhar do meu pai fixou-se em mim, os olhos faiscando. Miguel, o que é isto? Tu sabias disso, não sabias? Tu armaste isto contra nós. Mantive-me em silêncio a observar a cena desenrolar-se. A raiva deles era um espetáculo, a personificação da ganância que eu sempre soubera que os consumia. Esperei pelo momento certo, o momento em que a verdade, as palavras dos meus avós, atingiria o seu alvo com a força de um trovão. O Dr. Almeida, prevendo a tempestade, levantou uma mão para acalmar os ânimos. Há mais uma parte, uma carta pessoal que os seus avós pediram para ser lida na presença de todos. Ele pegou num envelope selado, a caligrafia dos meus avós inconfundível. Abriu-o com cuidado e começou a ler, a voz embargada pela emoção. Querido Miguel, se estás a ler isto, significa que estamos no plano superior a olhar por ti. Sabemos que a vida te impôs desafios e que nem sempre tiveste o apoio que merecias. Queremos que saibas que sempre te amamos incondicionalmente e que o nosso maior desejo é ver-te feliz e realizado. O dinheiro que te deixamos não é para te dar luxo, mas para te dar liberdade. Liberdade para seres quem és, para perseguires os teus sonhos, sem as amarras de quem te quer controlar. Sabemos que os teus pais podem não entender as nossas decisões, mas fizemos o que achamos melhor para ti. Que este legado te traga paz e um futuro brilhante. Com todo o nosso amor, os teus avós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A minha mãe, ela estava lívida. O meu pai com os punhos cerrados a tremer de raiva. As palavras dos meus avós, a sua voz vinda do além, desmascaravam a sua ganância, a sua falta de amor e a sua manipulação. A carta era a minha vingança, a justiça que eu tanto ansiava. A minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz estridente. Isso é uma afronta, uma humilhação pública. Como é que eles puderam fazer isto conosco? Com os próprios filhos. O meu pai, com um rugido, atirou-se para cima da mesa, os olhos injetados.
Miguel, tu vais renunciar a esta herança agora, ou nunca mais te consideres nosso filho. Levantei-me, o coração a bater forte, mas a alma em paz. A minha voz, calma e firme, preencheu a sala. Não, eu não vou renunciar. Este dinheiro é a vontade dos meus avós. E eu vou honrá-la. A decisão, que ecoou pela sala como um trovão, selou o meu destino e o deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante dos meus pais. A máscara de dignidade que o meu pai tentava manter desfez-se, revelando uma fúria contida que ameaçava explodir. A minha mãe, com os olhos arregalados, parecia ter visto um fantasma. O doutor Almeida, um observador silencioso até então, pigarreou, quebrando a tensão palpável. Miguel, compreendo a sua posição. A vontade dos seus avós é clara. No entanto, gostaria de reiterar que esta é uma quantia considerável. A responsabilidade que acarreta é imensa. Assenti, sem desviar o olhar dos meus pais. Sabia que aquele momento era um ponto de não retorno. A relação que eu sempre soubera ser frágil, agora se estilhaçava em 1000 pedaços. A dor da traição, da tentativa de manipulação, era um veneno a percorrer as minhas veias, mas a resolução de honrar os meus avós era o antídoto. A minha mãe, recuperando a voz, forçou um sorriso artificial. Miguel, meu querido, não estás a pensar com clareza. Este dinheiro é demasiado para um jovem como tu. Podemos gerir isto juntos como uma família. Pensa bem no que estás a fazer. As suas palavras, outrora tão desejadas, agora se soavam ocas, desprovidas de qualquer afeto genuíno. A hipocrisia era nauseabunda. Não, mãe, eu estou a pensar com mais clareza do que nunca. Este dinheiro não é para ser gerido, é para ser investido, para criar algo de valor, algo que os avós se orgulhariam. A minha voz manteve-se firme, sem um único traço de hesitação. O meu pai finalmente explodiu. Valor? Que valor, Miguel? O valor de nos humilhar, de nos virar as costas depois de tudo o que fizemos por ti? Tudo o que fizeram por mim, repeti, a ironia a pingar em cada palavra. Vocês fizeram o mínimo. Os avós, esses sim, fizeram tudo. E é a eles que devo lealdade, não a quem vê um filho como uma oportunidade de negócio. A acusação pairou no ar, inegável. O rosto do meu pai ficou vermelho, as veias salientes na testa. A minha mãe começou a chorar, um choro seco e sem lágrimas, mais uma performance do que uma emoção real. O doutor Almeida, sentindo o ambiente a escalar, interveio novamente. Creio que a reunião está encerrada. Miguel, entraremos em contato para os procedimentos seguintes. Senhores, agradeço a vossa presença. Levantou-se, sinalizando o fim da discussão. Os meus pais, derrotados, mas com o orgulho ferido, ergueram-se. A minha mãe tentou uma última cartada, estendendo a mão para mim. Miguel, por favor. Recuei, evitando o seu toque. Não há nada a discutir. A minha decisão está tomada. Saí daquele escritório sem olhar para trás, deixando-os para trás, na sua própria teia de ambição e ressentimento. Aquele dia marcou o fim de uma era, o corte de laços que há muito estavam podres. A herança não me trouxe apenas dinheiro, trouxe-me a clareza para ver quem realmente se importava e a coragem para me afastar de quem não. Nos meses que se seguiram, usei o dinheiro com o propósito que os meus avós teriam desejado. Investi numa fundação para jovens empreendedores em Portugal, focando-me em projetos sustentáveis e de impacto social, algo que sempre foi uma paixão para mim e para eles. A memória dos meus avós, a sua simplicidade e a sua sabedoria guiaram cada uma das minhas decisões. A fundação, que batizei em sua homenagem, tornou-se um farol de esperança para muitos jovens, oferecendo oportunidades que a mim me foram negadas pelos meus pais. A notícia do meu sucesso, do impacto da fundação, chegou-lhes, inevitavelmente.
As tentativas de contato, as mensagens, as chamadas começaram a surgir, sempre com a mesma melodia. Estamos orgulhosos de ti, Miguel. Devíamos celebrar isto em família. Mas eu sabia que era tarde demais. A linha estava traçada, a ponte queimada. A minha resposta era sempre a mesma, curta e educada. Agradeço o vosso contato. Estou focado nos meus projetos. Não havia raiva nem rancor, apenas uma profunda sensação de paz. A herança dos meus avós não foi uma maldição, mas uma bênção, um catalisador para a minha própria liberdade e para a realização de um propósito maior. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se partilha, no legado que se deixa. E o legado dos meus avós, através de mim, floresceu, transformando vidas e semeando esperança. A vingança, afinal, não era sobre magoá-los, mas sobre prosperar sem eles, construindo algo belo a partir das cinzas de uma relação falhada. E essa, para mim, foi a mais doce das vitórias. A sala daquele tribunal parecia prender o ar. Cada respiração era uma agonia. A voz do juiz, antes um murmúrio distante, ecoava agora com uma clareza ensurdecedora. Considerando as provas apresentadas e os depoimentos, o tribunal considera os réus culpados de extorsão e fraude. As palavras a atingiram os meus pais como um raio, mas para mim foram o som da chuva a cair depois de uma longa seca. A máscara de dignidade desmoronou-se nos seus rostos, revelando a fúria e o desespero que sempre estiveram por baixo. A minha mãe, com os olhos injetados de ódio, levantou-se e apontou-me um dedo trêmulo. Tu, seu ingrato! Como pudeste fazer isto à tua própria família? O meu pai, mais contido, mas igualmente furioso, apenas rosnou. Vais arrepender-te disto, Miguel. Vais ver o que é não ter nada. As suas palavras, outrora capazes de me paralisar, agora soavam vazias, desprovidas de qualquer poder. Olhei para eles, não com triunfo, mas com uma tristeza profunda. Aqueles eram os meus pais, as pessoas que deveriam ter me amado e protegido, mas que escolheram a ganância acima de tudo. Os advogados tentaram acalmá-los, mas a cena já estava montada. A segurança interveio e eles foram escoltados para fora, os seus gritos e ameaças a diminuir à medida que a porta se fechava. Um silêncio estranho preencheu a sala. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e pena. Senti um nó na garganta, mas desta vez não era de medo ou raiva, era de alívio. Saí do tribunal e o sol de Lisboa parecia mais brilhante do que nunca. Não senti a euforia que talvez esperasse, mas sim uma calma inesperada. A vingança, afinal, não era um prato doce. Era amargo, mas necessário. A justiça tinha sido feita, mas a um custo elevado. A minha família, tal qual como a conhecia, estava desfeita. Nos meses seguintes, a notícia da herança e do processo espalhou-se como fogo. Recebi propostas de negócios, pedidos de ajuda e até algumas tentativas de reaproximação de parentes distantes que nunca tinham mostrado interesse antes. Aprendi a discernir, a proteger-me. Usei parte do dinheiro para investir em projetos sociais na minha comunidade, algo que os meus avós teriam aprovado. Ajudei a reabilitar um centro de dia em Alfama e financiei bolsas de estudo para jovens talentosos que, tal como eu, precisavam de uma oportunidade. Os meus pais tentaram apelar, mas sem sucesso. Foram condenados a penas de prisão suspensas, mas com pesadas multas e a obrigação de frequentar programas de reabilitação financeira. A sua reputação estava em ruínas e a sua vida social, que tanto valorizavam, desintegrou-se. Perderam os seus amigos e a sua posição social. A sua punição foi a perda daquilo que mais valorizavam, a imagem e o controlo. Quanto a mim, a vida continuou. Mudei-me para uma casa mais pequena, longe do burburinho da cidade, mas perto do mar. Encontrei paz nas ondas e na brisa salgada. As cicatrizes daquele período não desapareceram, mas a dor diminuiu.
Finalmente estava livre. Livre da manipulação, livre da culpa, livre da sombra dos meus pais. A fortuna dos meus avós não me trouxe apenas dinheiro, trouxe-me a liberdade de ser eu mesmo e a oportunidade de construir algo de bom a partir das cinzas de uma história dolorosa. Aquele dinheiro, que antes parecia uma maldição, tornou-se o meu caminho para a redenção.